E eu quero dizer a você que ao estudarmos a palavra de Deus hoje, nós temos um convidado muito especial. Ele foi aventureiro até pouco tempo atrás. E há 2 anos ele deixou de ser aventureiro e ele se tornou um desbravador. E o Henry, como você viu aí na chamada, nos banners que nós fizemos, o Henry Souza, ele recebeu uma mensagem especial de Deus para transmitir para nós. Essa mensagem não foi o pastor que preparou. Essa mensagem não veio pronta, dizendo assim, vai lá Henry, prega aí a mensagem do dia. Essa mensagem não foi nem o pai dele que ajudou. Ele orando a Deus, ele estudando a Bíblia sozinho, ele e Deus. Deus foi iluminando a mente do Henry. E Deus foi dando ao Henry a compreensão desse estudo. E ao terminar o estudo, ele apresentou para o seu pai, disse, pai, eu acho que esse estudo aqui dá para ser um sermão. E depois ele me procurou. Isso faz uns 30 dias. E eu comecei a orar pelo Henry, e o Henry estudou muito esse assunto. E hoje, no dia da criança e no dia do aventureiro, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a mensagem que Deus deu para o Henry, um menino de 12 anos. Então eu quero chamar a sua atenção. Quero pedir que você, pai, chame os seus filhos aí pertinho de você. Hoje é o dia deles. É um dia muito especial. E eu quero chamar a sua atenção para isso, tá bom? Pegue a sua Bíblia, estude a Bíblia juntos. Henry, que Deus abençoe você. Quero convidar aqui meu amigo, pode entrar. E Deus vai te usar poderosamente. Olá, amigo que está com a gente, nos acompanhando pelas redes sociais. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Espero também que vocês estejam em paz a meio a esse caos do coronavírus. Mas nós não precisamos temer nada, porque Deus está conosco e Ele nunca vai nos abandonar. Bom, como o pastor já falou, meu nome é Henry Souza, eu tenho 12 anos e hoje eu vim falar um pouco da palavra de Deus. Eu confesso que quando eu estava escrevendo o que Deus me mostrou, eu fiquei bem surpreso com o conteúdo que nós vamos aprender hoje. E eu creio que quando terminar esse culto, nós vamos ser pessoas melhores. Bom, antes de começar, eu queria dar parabéns aos aventureiros e às crianças. Que Deus continue os abençoando e que vocês sempre coloquem Ele em primeiro lugar. Bom, quando nós olhamos as notícias no jornal, na TV ou na internet, nós notamos que o fim do mundo está muito próximo e que Jesus está voltando para nos levar para o céu. E o céu será maravilhoso, amém? Mas a pergunta que não quer calar é, você está pronto para ir ao céu? Será que com sua forma de viver aqui na terra, você viverá feliz no céu? Se você crê que sim, que bom. Mas hoje nós veremos características das pessoas que herdarão o reino dos céus. Nós também vamos ver características que nos distanciam do céu. Mas antes eu quero fazer uma oração para Deus estar aqui conosco e aí onde você está neste culto virtual. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está presente aqui conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos cuida e nos protege. Senhor, que essa mensagem possa tocar o coração de quem está escutando. Que o Senhor possa abençoar e também cuide também dos aventureiros e das crianças. Que eles futuramente possam ser o espelho seu nas pessoas. Esteja conosco hoje sempre, em nome de Jesus, amém. Bom, eu convido você a ir na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E lá nós vamos ler um trecho do versículo 16 ao 26. Mas eu queria que você me acompanhasse, pois faremos algumas pausas para refletirmos e para vermos outros versos. Então, convido você a abrir Gálatas, capítulo 16. Quer dizer, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob lei.
Então, aqui nós podemos ver referência à palavra carne. Mas você sabe o que quer dizer a palavra carne nesse texto e nos textos que veremos hoje? Bom, olhando a concordância temática, carne significa natureza débil, ou, para deixar mais simplificado, algo submetido ao pecado, a maus desejos ou equivalentes. Ou seja, atos da nossa natureza pecaminosa. Nós também podemos ver uma ordem. Escutem só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui a ordem é que se nós somos, que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Porque nós somos guiados pelo Espírito, então nós temos que praticar os frutos do Espírito. Aqui no versículo 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Então, a ordem é que se nós somos guiados pelo Espírito, se nós somos do Espírito, se nós somos de Deus, nós temos que fazer o Espírito e seus frutos, e não praticar a carne e seus frutos. Mas você sabe quais são os frutos da carne? Você sabe quais são os frutos do Espírito? Bom, eu queria convidar você a continuar aqui em Gálatas capítulo 5, mas agora o versículo 19, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia ou adultério, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a esta, das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, e não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Olha só, aqui nós temos alguns exemplos de frutos da carne, mas não são só esses aqui. Tem mais outros. Em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28 diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus que os entregou uma disposição mental reprovável para praticar essas coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que assim procede. Olha quanta coisa horrível, olha quanta coisa ruim. Aqui nós vemos pecados que às vezes nós cometemos e nem notamos, porque já é da nossa natureza pecaminosa. E se nós continuarmos sendo egoístas e continuarmos pecando, e se continuarmos só pensando em nós mesmos e não no próximo, isso só vai nos separar do céu. Como é difícil amar a todos que nos odeiam e deixar de lado as nossas inimizades. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus, para sermos mais fortes que os nossos pecados e as nossas fraquezas. Mas, por outro lado, Ele também nos deixou frutos, outros frutos, os frutos do Espírito, os frutos do bem, os frutos que, se praticarmos eles vão nos aproximar do céu. E nós vemos alguns exemplos deles aqui em Salmos capítulo 15, a partir do versículo 1. Convido você a abrir Salmos capítulo 15, versículo 1. Que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então tem a resposta para essa pergunta.
o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura por dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem empresta suborno e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado. Olha aqui, nós temos alguns exemplos de frutos do Espírito. Eu quero citar um aqui que está no versículo 4, que diz: o que jura com dano próprio. Olha só, isso significa que é uma pessoa que mantém a palavra dela, que mesmo talvez saindo prejudicado, ele mantém a sua palavra, porque ele é verdadeiro. Mesmo talvez cometendo um erro grande ou pequeno. Eu quero dar um exemplo aqui das crianças mesmo, ou jovens. Quando nós estamos na escola, talvez, e fazemos alguma coisa errada e acabamos indo para a diretoria, muitos mentem o que ele fez e falam que foi outra pessoa que fez, ou mentem que não fez isso e tal. Mas a Bíblia fala que nós temos que, mesmo talvez levando as consequências, nós temos que seguir e admitir os nossos erros. Mas não são só esses frutos aqui. Tem mais em Salmos 24, versículo 3, que tem uma pergunta bem parecida com o de Salmos 15, que é assim: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no teu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Olha só, aqui nós temos mais algumas características, mais alguns frutos do Espírito. Mas ainda não são só esses. Eu quero citar também Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Que diz assim: as virtudes que devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeitos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo arbítrio em vosso coração, a qual também fostes chamados de um só corpo, e sede agradecidos. Aqui nós vemos mais algumas características, e também nós podemos ver algumas ordens. Escutem aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Em outras palavras, paciência. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. E aqui no versículo 15, e sede agradecidos. Aqui nós temos algumas. E eu queria citar aqui o capítulo 14, que diz: acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é vínculo da perfeição. Olha só, o amor é vínculo da perfeição. O amor nos aproxima das pessoas. Mas ainda não são só esses. Eu quero convidar você a ver Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Vamos voltar para Gálatas, onde nós estávamos lendo. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Olha só, aqui nós vemos mais alguns exemplos. E vocês conseguiram notar que amor está na frente desses frutos aqui? Porque Deus quer que nós tenhamos amor. Ele quer que nós tenhamos amor com o próximo. Tanto que Ele diz que nós temos que amar o próximo como a mim mesmo. E nós temos que amar a Deus. Porque sem amor não tem convivência com Deus. Porque Deus é amor. Mas você sabe que bases foram utilizadas para esses frutos? Para entendermos sobre isso, vamos para Efésios capítulo 5, versículo 9. Que diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, 3 bases, mas são 3 bases lindas, 3 bases perfeitas. Bondade, justiça e verdade. E vocês sabem que Deus é o mais bondoso, o mais justo e o mais verdadeiro sempre e em todas as coisas. Não há ninguém maior que Ele. Mas, se você diz para mim, tá, mas eu não consigo praticar os frutos do Espírito, eu só consigo praticar os frutos da carne. Eu não consigo nem ter amor em mim, nem no meu próximo. Eu não consigo nem ter felicidade, nem domínio próprio, nem alguns desses frutos. Eu quero ler o último versículo de hoje com você. E ele está em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois o versículo 14. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente, o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Olha só, aqui mostra o batismo. No batismo, a gente morre para o pecado e nasce para uma vida nova em Cristo. Então, se você quer se batizar, se você quer morrer para o pecado, mas nascer para Jesus, converse com o pastor Valmir, com o pastor João Renato, com o pastor Anderson. Se você não é dessa igreja, converse com o pastor da sua igreja, para que você seja batizado. Mas se você me diz, mas eu já sou batizado, e eu consigo praticar os frutos do Espírito, mas às vezes eu ainda faço um desses frutos da carne. Ninguém é perfeito, infelizmente. Quando o pecado entrou no mundo, afetou todos nós. Mas sabe qual é uma das melhores características de Deus? É que Ele é perdoador e perdoa todos os nossos pecados desde que a gente se arrependa de coração e faça de tudo para não cairmos mais. Ele pode ajudar qualquer um. Tanto que não foi por Ele, não foi à toa que Ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz para dar vida a você, para dar vida a mim, para dar vida a todos. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E hoje Ele está vivo e está querendo que nós voltemos para Ele. Porque Ele está disposto a fazer tudo pela gente. E aproveitando que hoje é dia da criança e do aventureiro,
eu queria dar uma mensagem aos pais também. Pais, mães, tios, tias, avós, avós. Vocês têm sentido o Espírito, o fruto do Espírito germinando na sua vida? E vocês querem que os frutos do Espírito germinem na vida de seus filhos? Se você quer, então comecem a praticar os frutos do Espírito em si. Tenham comunhão com Deus, para que daí vocês sejam o espelho de Deus na vida de seus filhos. E Deus quer muito que vocês sejam o espelho de Deus na vida deles, na vida dos filhos. Assim que os filhos sejam para os filhos deles e os filhos deles sejam para os filhos deles. Mas eu quero mandar agora uma mensagem também para os aventureiros, os jovens, os desbravadores e as crianças também. Futuramente, nós também seremos pais, mães, mas nós temos que, a partir de agora, ter comunhão com Deus, para daí lá na frente Ele estar conosco. Mas enquanto ainda está longe disso acontecer, ou talvez nem aconteça porque Jesus está muito próximo em voltar, nós temos que falar dele, nós temos que ser o espelho dele na vida do nosso próximo, na vida de quem está ao nosso redor, para que daí futuramente ele nos use para sermos o espelho de Deus na vida de nossos filhos. Então, eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz no começo. Você quer ir para o céu? Você está pronto para ir ao céu? Se você crê que sim, e se você quer que sim, se você está disposto a praticar os frutos do Espírito, levante sua mão. Levante sua mão. Mas levante com firmeza, com certeza, porque Deus está olhando e Ele quer que a sua decisão seja assim, pois, como eu falei antes, Ele está disposto a fazer tudo por nós. E agora vai ter um momento musical. Pense nisso. Pense se você está pronto para ir. Levante sua mão enquanto você escuta esse louvor. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe
Mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Então, eu te convido mais uma vez. Pai, você quer levar pais, mães, tios, tias, avós, avós, familiares? Vocês querem levar os seus filhos para o céu? Vocês querem que o Espírito germine na vida de seus filhos? Você está disposto a isso? Crianças, jovens, vocês estão dispostos a que o Espírito germine na vida de vocês para que vocês preguem sobre Jesus ao próximo, aos nossos colegas e até aos nossos vizinhos? Vocês estão dispostos? Levante sua mão. Deus quer ver. Ele quer que a sua decisão seja assim, que nem eu falei antes. Levante sua mão. Amém. Vamos orar para finalizar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está presente aqui na nossa vida. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada pai, cada mãe, cada criança que está aqui presente. Que o Senhor possa nos ajudar a pregar o seu amor ao próximo, que nós possamos ser o espelho de Deus na vida do nosso próximo. Senhor, esteja conosco, continue nos abençoando, perdoe os nossos pecados, que o Espírito possa germinar na nossa vida. Esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.